Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Em Ezequiel 14, versículo 14, nós encontramos o seguinte texto: Mesmo que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Quem é este Daniel? Noé e Jó nós já conhecemos pela história bíblica, mas ao lermos esse versículo, geralmente entendemos Daniel como sendo o profeta Daniel. Porém, não é esta a realidade. O primeiro argumento é porque a forma de escrever o nome no hebraico é diferente da forma que escreve o nome do profeta. O nome do profeta é escrito desta forma, e o nome deste rei é escrito desta forma, diferentemente. O segundo argumento é porque já foi encontrado um tablete da antiguidade, do século 13 a 14 a.C., de um rei ugarítico chamado Daniel. Este rei ele era muito conhecido por seus atos de bondade e por sua justiça no seu reinado. Ugarite era um local que estava aproximadamente nas mediações do Mediterrâneo. O terceiro argumento refere-se à idade do profeta Daniel. O profeta Daniel ele era mais novo, alguns anos, do que o profeta Ezequiel. Não muito, eles tinham aproximadamente a mesma idade, embora Daniel foi para o cativeiro babilônico na primeira invasão do ano 605 a.C., enquanto que Ezequiel foi na segunda, no ano 597, e Jeremias, apesar de não ter ido para o cativeiro, mas ele viu a destruição total, tanto das pessoas como do próprio templo em Jerusalém, no ano 586 a.C. Portanto, dentro dessas três invasões babilônias dentro de Jerusalém, Daniel foi na primeira, com aproximadamente 15 anos, e Ezequiel na segunda, com aproximadamente seus 25 anos. Isso quer dizer uns 10 anos depois da primeira invasão, a qual Daniel foi também levado cativo. Portanto, não é provável que Ezequiel esteja falando de um jovem que ainda não era conhecido como um grande profeta de Deus, como é o caso de Daniel, como conhecemos hoje. E por último, o argumento de Ezequiel ou de Deus, quando usa o profeta Ezequiel para poder falar sobre estes três homens que livrariam a sua própria alma, é o seguinte: Deus estava falando que destruiria uma cidade se ela fosse merecedora disso, como no caso Jerusalém era de fato merecedora de ser destruída por Nabucodonosor devido aos seus pecados, e assim ser levado para o cativeiro, conforme Deus já havia prometido na lei de Moisés, caso isso viesse a acontecer. Deus diz, Noé, Daniel e Jó, porque estes três homens não eram judeus. Noé, nós sabemos, viveu muito antes de Moisés. Jó, ele era da terra de Uz, ele não tinha nenhum conhecimento acerca da lei de Moisés. E esse Daniel, o qual nós estamos falando, este rei ugarítico, ele também não tinha conhecimento da lei de Deus. O argumento de Deus é o seguinte: se pessoas que não conheceram a minha lei dada por intermédio de Moisés foram pessoas justas em seus dias, por que o meu povo, que tem a minha lei, conhece a minha vontade, não consegue praticar a justiça, não consegue viver retamente diante da minha presença? Então, baseado nestes argumentos, nós sabemos que este Daniel não se refere ao profeta, e sim a este rei do século 13 ou 14 a.C., conforme nós já argumentamos aqui.